Sabe o que acontece no nosso cérebro quando a vida parece que perde a cor? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão. E para isso, vamos acompanhar a jornada de um mensageiro químico que é essencial para entender como um dos remédios mais comuns hoje em dia funciona de verdade. A vida perdeu a cor. É uma frase curta, né? Mas, nossa, ela carrega um peso enorme. Descreve um sentimento que vai muito, mas muito, além de uma tristeza comum. É aquela sensação de que o brilho de tudo simplesmente sumiu. E quem disse isso foi o João, um engenheiro de 35 anos. É a história dele que vai ser nosso guia. Através do que ele sentiu, a gente vai tentar decifrar um processo biológico que parece super complexo, mas que, no fundo, é muito humano. Então, vamos começar por aí. Pela experiência do João, é a nossa primeira parte, quando a vida perde a cor. Afinal, o que ele estava sentindo na prática? Olha, o João sempre foi um cara super proativo, sociável, mas de repente ele começou a sentir um peso constante, sabe? Coisas que ele amava, tipo jogar futebol, ouvir música, simplesmente perderam a graça. Isso, aliás, tem um nome clínico, anedonia. Para completar, dormir virou uma luta e a motivação, essa sumiu de vez. Foi essa soma de coisas que fez ele acender o alerta. Mas o que causa essa sensação toda? Bom, para entender isso, a gente precisa dar uma espiada lá dentro, no cérebro. E é isso que nos leva para a nossa segunda parte, o mensageiro que anda meio sumido no cérebro. Então, no centro dessa história toda, tem uma substância chamada serotonina. Para ficar fácil de entender, imagina que ela é tipo um carteiro químico do cérebro. A função dela é entregar mensagens super importantes que regulam nosso humor, o sono, aquela sensação de prazer e de bem-estar. E aqui, olha, vem um ponto que surpreende muita gente. O problema, na maioria dos casos, não é que faltam esses carteiros, sabe? Não é falta de serotonina. O problema é uma falha na entrega. É como se as mensagens de bem-estar fossem enviadas, mas por alguma razão elas não estão chegando onde deveriam. Certo. Então, se a entrega está falhando, como é que a gente conserta isso? É exatamente o que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, como dar um gás na mensagem. E é aqui que entra em cena o tratamento que o João começou, um tipo de antidepressivo bem conhecido, o ISRS. Vamos seguir essa jornada bem de perto, passo a passo. Imagina assim. Primeiro, a serotonina é liberada ali na sinapse, que é o espacinho entre as células do cérebro. Daí, ela viaja por esse espaço para entregar a mensagem dela de bem-estar, mas aqui é que está o pulo do gato. Logo em seguida, ela é recapturada, sugada de volta, muito rápido. O mensageiro mal tem tempo de fazer o trabalho dele. E é exatamente aí que o remédio age. Ele funciona como se fosse um porteiro, que fica ali bloqueando a porta de volta. E qual o resultado disso? A serotonina fica mais tempo ali, conversando com a outra célula, e o sinal dela fica mais forte, é amplificado. A mensagem é a mesma, mas agora, finalmente, ela está sendo ouvida em alto e bom som. Para simplificar ainda mais, a gente pode pensar assim: o remédio age como um bloqueador. É uma imagem bem forte, né? Porque ela deixa claro que o medicamento não está criando nada do zero. Ele só está otimizando o sistema que o cérebro já tem. Ok, parece simples, né? Mas aí vem a grande pergunta. Se o remédio começa a bloquear na hora, por que a pessoa não melhora na hora? Essa é uma dúvida super comum e nos leva direto para a nossa quarta parte, a paciência do cérebro. Imagina o João, depois de uma semana de tratamento, ele pensa: ué, por que ainda não está funcionando? É uma frustração que, nossa, faz todo sentido. A resposta para isso está na forma como o nosso cérebro funciona. Ele não é um interruptor de luz, sabe? Que se aperta e pronto. Aumentar a serotonina ali na fenda é só o comecinho. A partir daí, o cérebro precisa de tempo. Tempo para se adaptar, para reconstruir e fortalecer essas vias de comunicação. É um processo gradual que os cientistas chamam de neuroadaptação. E tudo isso que a gente viu nos traz para a ideia principal, para o ponto-chave de toda essa jornada. A nossa quinta e última parte: otimizar e não criar. Então, vamos fechar as contas aqui. O que esses remédios não fazem? Eles não criam serotonina do nada. Eles não funcionam como um passe de mágica instantaneamente. E eles não injetam felicidade. Agora, o que eles fazem, e fazem muito bem, eles otimizam a serotonina que o corpo já produz. Eles, com o tempo, ajudam a restaurar o equilíbrio da comunicação e, o mais importante, eles ajudam o próprio cérebro a usar as ferramentas que ele já tem para gerar bem-estar.
Olha, entender essa diferença é super importante. É por isso que a paciência é tão essencial no tratamento. E claro, é por isso que não se deve de jeito nenhum parar o tratamento por conta própria. Aquele processo de bloqueio precisa ser contínuo para dar ao cérebro a chance de se reajustar com calma e de forma estável. A jornada do João, no fim das contas, nos mostra como um medicamento pode sim ajudar a consertar a comunicação lá no cérebro. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se o remédio ajuda os carteiros, que outras ferramentas podem ajudar essa comunicação a fluir melhor? É aí que entram outras coisas, como a terapia, mudanças no estilo de vida, o apoio das pessoas que a gente gosta. São todas peças de um quebra-cabeça que, juntas, ajudam o cérebro a se fortalecer e finalmente ajudam a vida bom, a reencontrar suas cores.